Oi! Olha só que milagre, não basta resenhar um livro, eu já vou analisar outro. Tô sumida do canal há algum tempo, mas eu tô tentando voltar aos poucos. E hoje eu vim trazer para vocês a análise concisa de um livro que eu abandonei há alguns anos, mas não é pelo motivo que talvez vocês pensem. Eu voltei esse ano e finalmente terminei. Então, bora lá resenhar A Filha do Reverendo, do George Orwell, um dos seus livros, se não o mais renegado por ele de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, o George Orwell chegou a fazer uma lista, enquanto vivo, falando que esse era um livro que ele não queria de jeito nenhum que fosse republicado. Era um livro, inclusive, que ele queria esquecer da existência dele. Tanto é que a gente encontra esse livro em editoras super... não são as mais famosas, não são as mais reconhecidas, e é um livro com muita dificuldade de ser encontrado. Tanto é que o motivo pelo qual eu abandonei esse livro não foi porque ele era ruim. Pelo contrário, é porque eu estou numa vibe há uns 8 anos que eu só consigo ler no Kindle. Então, assim, todo livro que eu adquiro físico, eu busco adquirir pelo Kindle, porque é muito mais fácil para eu ler. E esse livro não tinha e-book de nada, editora nenhuma, em site nenhum, em nada, só o livro físico. Então, assim, eu tentei ler, eu li até uma, sei lá, ó, tá até com marca-página, ó, exatamente, eu li até a página 74 e abandonei. Aí eu falei assim, quando eu achar um e-book desse livro, eu leio. E eis que este ano, porque você sabe, né, que caiu a... Ai, como que chama? Né, direitos autorais. Esqueci a expressão. Do autor, então qualquer editora pode publicá-lo. Então eu consegui achar uma versão em e-book. E eu li pelo Kindle, graças a Deus, porque eu queria muito ter lido esse livro. E eu fico feliz de ter lido esse livro tão odiado pelo George Orwell, mas que, pasme, não é ruim. E por que esse livro é tão odiado? Tem alguns motivos plausíveis, digamos compreensivos. Digamos que quando George Orwell buscou escrever A Filha do Reverendo, ele tinha como base um experimento. Ele queria fazer um experimento de literatura fragmentada. E o que seria essa narrativa fragmentada? Seria uma narrativa em que a gente vai dividir essa história por capítulos, mas não capítulos que estamos habituados. Basicamente vai ser como capítulos, no sentido de, sabe aquele livro da Emma... Sabe aquele filme da Emma Stone, que é Oscar e tudo mais, de Pobres Criaturas? Ele não é dividido em capítulos. Então, por exemplo, assim, a gente tem a Emma quando ela tá em determinada frequência, momento da vida dela, né, quando ela mal fala, quando ela mal anda, quando ela mal, né, e aí a gente tem todo um contexto narrativo em volta disso. E aí acontece alguma coisa, tipo um clímax, que muda completamente. A gente inicia outro capítulo já com outro contexto, outras movimentações, outras habilidades da personagem. Isso é o que a gente considera de narrativa fragmentada. Quando, por exemplo, a gente tem um personagem e fala assim, a infância. Então a gente tem o contexto, esse personagem na infância, como era, e todo o ambiente em volta dele também é modificado. Então quando ele passa para adolescência, digamos assim, todo o ambiente é modificado, a gente tem uma troca de local, a gente tem uma troca de personagens, a gente tem uma troca de contexto, até mesmo de cores, né? A gente vê bastante isso em Pobres Criaturas. E aí, o George Orwell buscou trazer isso na narrativa dele, ele estava bastante interessado pelo expressionismo, ele queria trazer isso na literatura dele, tanto que a gente tem um capítulo aqui que não só enfatiza essa mudança de ares, mas também de construção de estilo de narrativa, porque tem um capítulo, acho que é o capítulo 3, se eu não me engano, ele escreve como se fosse um livro teatral. Então a gente tem lá, fulano fala, chorando, entre parênteses, aí o que esse fulano tá falando. Beltrano responde, rindo, entre parênteses, o que esse Beltrano tá falando. Então a gente tem bastante essa mudança dele de estilo, ele tava experimentando, é como se ele tivesse feito assim, olha, eu vou escrever esse livro para ver o que dá. E aí que ele não gostou. E o Orwell, por si só, sempre foi um grande crítico
de sua obra e de tudo, né? Foi um homem muito reflexivo, muito aberto a questionamentos, tanto próprios quanto externos, né? Então ele basicamente botou tudo ali o que ele queria testar. Ele não gostou do resultado. E pasme, o que ele menos desgostou foi justamente esse capítulo que é tão diferente de tudo que ele escreve, que tem esse viés teatral, como se os personagens aparecessem como personagens de teatro, sabe? Então, assim, mas qual que é a história? Né? Ele renegou o livro, beleza, mas qual que é a história? A história gira em torno da personagem Dorothy, que ela é filha de um reverendo, assim como sugere o título da obra, e ela basicamente tenta viver consertando algumas coisas avessas do pai dela, porque eu acho que ele é viciado em jogatina, alguma coisa do gênero, então ele tem grandes dívidas, e aí ela, enquanto mulher, ela já tá numa idade avançada, que para aquela época é muito questionável, porque de uma mulher naquela época, com aquela idade, estar solteira. Então a gente vai acompanhar uma personagem que, apesar de ser mulher, ela está tentando assumir um papel que a sociedade não espera que ela empenhe naquela época. Então a gente tem a personagem lá tentando solucionar os problemas do pai, ela tentando solucionar os problemas da igreja, e ao mesmo tempo ela tentando se desvencilhar o tempo todo de um bando de homem que fica assediando, né, a Dorothy o tempo todo. E ela é uma mulher de 28 anos de idade, então todo mundo estranha. Então começa as fofocas, os bochichos. E aí, certo dia, sem mais menos, sem mais, ela acorda completamente sem memória. E totalmente sem memória, ela acaba não sabendo como voltar para casa, para onde ela vai, onde ela é, o que ela é, ela não sabe. E aí nessa lábia masculina, né, das pessoas ao redor dela e outras pessoas que ela vai seguindo, porque ela não sabe quem ela é, ela acaba parando numa plantação de lúpulo, que era muito famosa na Inglaterra, nessa década, que basicamente era uma plantação semelhante à que temos hoje em dia, de agricultura mesmo, em que a gente tem os trabalhadores que ganham mixaria em troca de fazer um trabalho totalmente, assim, imenso, né? Então esse livro, ele vai fazer ele traz uma espécie de fragmento autobiográfico do George Orwell, porque ele aproveita da experiência própria que ele teve enquanto morador de rua, enquanto pessoa extremamente pobre que viveu nas ruas de Londres, acho que em 35, alguma coisa do gênero, e ele busca trazer essa narrativa, essas experiências para esse livro. Então é um livro, assim, muito real, tá? É um livro muito real que traz, assim, relatos bem honestos sobre como seria essa vida na rua, porque a plantação de lúpulo, ela tem um período, assim como tudo na plantação, tem período de alta e período de baixa, né? E aí, os períodos de baixa não tem mais plantação, e como esses empregados que trabalham nessa plantação, eles não têm vínculo empregatício, eles precisam ir pra rua, precisam ir pra sei lá onde, fazer sei lá o quê, em troca de mixaria. Então esse livro, ele traz essa crítica social de como a rotina de trabalho era meio que um ciclo sem resultados, porque essas pessoas ganhavam o suficiente ou nem o suficiente, muitas vezes menos que o suficiente, para se alimentar. Elas dormiam na casa, né, nessas fazendas, né, nesses puxadinhos que tinham dentro da fazenda, e a partir do momento que acabava a colheita, né, não tinha mais o que plantar, não tinha mais o que colher, elas precisavam sair daquele lugar, porque elas não tinham vínculo empregatício, elas não tinham um local para se estabelecer, então elas viravam moradores de rua, né? Então esse livro, ele traz bastante esse recorte que, se a gente for pensar, é atemporal, porque o quanto a gente vive isso até hoje. Nós sabemos que nós já avançamos muito, mas a gente ainda está muito atrasado quanto ao que seria ideal. Pessoas que recebem muito menos do que é necessário para sobreviver, não é nem viver, é sobreviver, que dependem de pessoas extremamente ricas que os observam como simplesmente números e não pessoas, e pessoas em situação de rua que a gente sabe que depois da pandemia ela explodiu de um jeito extremo, assim, é só caminhar em qualquer lugar de São Paulo. Antigamente, eu moro em São Paulo, né? Antigamente era uma parte de São Paulo que era bem concentrada, que tinha, né,
essa visibilidade muito grande, e hoje em dia em qualquer lugar você vê de um jeito muito discrepante, sabe? E o que será que isso significa? O que a gente pode refletir a partir disso, sabe? Será que a gente realmente evoluiu ou de certa maneira a gente ainda tá aqui? Então, assim, por isso que eu digo que apesar de ser um livro que o George Orwell não gosta, para mim é um livro muito coerente. Ele é um livro atemporal e que ele é coerente justamente com tudo com que ele se propõe a escrever. Porque a gente sabe que o Orwell, toda a sua obra, ele refletiu muito sobre classes sociais, essa questão de hierarquia, sobre sugar do pobre que não tem mais nada, mas ainda continuam sugando até a alma dele. A gente tem isso, né, principalmente em A Revolução dos Bichos, né, ou A Fazenda dos Animais, seja qual for a tradução de hoje em dia. Então, a gente vê que é um trabalho muito coerente, ele não fugiu, mas mesmo assim ele não gostou. E aí talvez se deva ao fato desse experimentalismo que ele trouxe, né, do expressionismo, dessa literatura fragmentada, que é algo que ele nunca tinha escrito e que ele não voltou a utilizar nessa magnitude. Ele não gostou, e também porque o Orwell por si só sempre foi muito crítico, né, gente? E é o George Orwell, ele pode. E aí, graças, a gente mesmo assim consegue ler esse livro, que dizem que, eu não fui confirmar essa informação, porque até onde eu fui com a minha pesquisa eu não achei uma confirmação propriamente dita, mas dizem que inclusive ele escreveu esse livro só por dinheiro, porque ele estava precisando muito de dinheiro. Como eu disse pra vocês, o Orwell teve uma época de morador de rua, né, ele não tinha um puto no bolso, então ele teve essa época. Dizem que tem esses boatos de que ele escreveu esse livro por dinheiro, mas eu não consegui achar nenhuma fonte que confirmasse essa parte. O fato é que ele odeia esse livro, ele odiaria que eu estivesse lendo, ele odiaria que você lesse, ele odiaria que estivéssemos conversando sobre ele, mas que bom que podemos estar, né, porque tem muitos escritores que, inclusive eu acho que eu deveria fazer um vídeo sobre isso, né, acho que ia ser bem legal, de livros que seus escritores odeiam e a gente ama, porque eu sou dessas, sabe? E eu gostei muito desse livro, é um livro que eu sempre fui muito curiosa pra ler, principalmente por ele ser renegado e por ele não ser muito famoso. Então a gente vai acompanhar essa personagem sem memória, nesses campos de lúpulo, nas ruas, quando ela se torna moradora de rua, como que ela vai lidar com a falta de memória, sendo uma mulher de 28 anos, nessa década na Inglaterra, com todo o contexto que pressiona a existência de uma mulher, não só hoje, mas principalmente naquela época, né, uma mulher sozinha, desmemoriada, moradora de rua. Então a gente tem todo esse sentimentalismo, essa expressão da própria personagem que ela modifica todo o contexto da narrativa, que isso também é um fragmento do expressionismo, né? Então a gente vai acompanhar toda essa construção que nada mais foi para o Orwell como um experimento, e pra gente é uma grande experiência, pelo menos eu gostei bastante. Vocês já leram esse livro? Gostaram de ler? Me conta aí nos comentários. E é isso, aí vocês me contam também se gostariam que eu fizesse mais alguma resenha ou análise até mesmo do George Orwell, que com certeza eu vou trazer, porque sou grande fã de carteirinha. Eu costumo dizer que se não houvesse Kafka, talvez ele fosse o amor da minha vida. Mas existe o Kafka, né? E é sobre isso. Tá bom, gente? Obrigada por assistir e eu os vejo no próximo vídeo. Não esquece o like. Tchau, tchau.